Olá, turma, sexto ano, estamos aqui para mais uma temporada, nossas aulas virtuais. Não foi possível ainda estarmos juntos em sala de aula devido a tudo isso que está acontecendo, mas creio que tudo isso vai passar logo, logo e junto estaremos novamente em sala de aula. Então, espero que todos estejam bem, estejam animados para mais uma semana. E vamos nos esforçar, nos dedicar, assistir às aulas e fazer as atividades. Então vamos para a nossa aula de hoje. Então gostaria que neste momento todos pegassem seus livros e abrissem na página 43 até a 45, que é a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre a criação do sistema de coordenadas. Vamos saber o que é esse sistema, o que são coordenadas. Então, eu gostaria que neste momento vocês pudessem estar acompanhando na página 43, a leitura aqui do texto, depois a gente vai estar comentando. Então, como você aprendeu anteriormente, é muito importante dominar e utilizar os conhecimentos de localização. Em primeiro lugar, é fundamental saber identificar os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais que juntos compõem a roda dos ventos. E em seguida é essencial saber manusear o mais simples instrumento de orientação, que é a bússola. Contudo, apenas isso não basta para que você localize um ponto e se desloque com precisão sobre a superfície deste grande planeta até encontrá-lo. Então nós sabemos, vocês já fizeram uma atividade sobre a roda dos ventos, então não basta apenas ter conhecimento da roda dos ventos e saber manusear a bússola, porque elas não vão ser o suficiente para você encontrar com precisão qualquer ponto da superfície terrestre. Então, nesse caso, você sabe apenas que rumo a seguir, utilizando esses dois instrumentos, tanto a roda dos ventos como a bússola. Você vai saber apenas que rumo a seguir. Vamos imaginar que você precisa enviar uma carta para um amigo, mas ele lhe deu como referência apenas que mora na zona sul da cidade de Recife. Ora, se ele lhe deu como referência de onde mora apenas isso, o carteiro terá muitas dificuldades para fazer chegar até a casa de seu amigo a sua carta, uma vez que nessa região da cidade existem diversos bairros com muitas ruas e várias casas, onde moram muitas pessoas. Se você realmente quer que a carta chegue à casa de seu amigo, você deve lhe pedir o quê? Mais informação precisa, como o nome do bairro, da rua, além do número da casa, o código de endereçamento postal, que é o CEP. Então é necessário ter essas informações para poder encontrar, o carteiro encontrar a casa. Agora imagine um navio no meio do oceano ou um avião sobrevoando o deserto lá à noite. De que forma ele chegaria com exatidão ao seu destino final? Então, ele não poderia, para ele chegar ao destino final, não precisava apenas ter conhecimento da roda dos ventos e da bússola. Então, é neste momento aí que vai utilizar o quê? As coordenadas geográficas. E o que são as coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas, elas são linhas que cortam o planeta, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical, como a gente pode observar aqui, o planisfério. Então aqui nós temos tanto no horizontal, essas linhas aqui, elas são imaginárias, quer dizer que elas não existem. Elas foram criadas apenas para facilitar a localização na superfície, qualquer lugar na superfície. Então nós temos aqui a linha principal, que é a linha do Equador, e temos, que é o paralelo principal, e temos o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Então essas linhas aqui, elas são chamadas, entre elas, são chamadas de quê? Coordenadas geográficas. E a distância entre uma e outra, elas são o quê? São medidas em graus, minutos e também segundos. As coordenadas geográficas, vira aí a página, por favor. Aí vocês vão observar que tem um desenho aí na página 44, que vai mostrar. Aqui nós temos o planeta Terra. Temos aqui mostrando a linha principal e tem também aqui o paralelo principal. Então foi pensando nessa dificuldade de encontrar o rumo, tanto do navio como do avião, que para localizar com precisão qualquer ponto sobre a superfície da Terra, os cartógrafos, que são os que criam os mapas,
Criar um conjunto de linhas imaginárias denominado de meridianos e também os paralelos, porque eles se cruzam, formando a base de um sistema de localização denominado de quê? De coordenadas geográficas. Agora vamos compreender de que forma os cartógrafos criaram esse minucioso sistema de orientação. Como foi que eles fizeram para criar, né, essas linhas imaginárias? Inicialmente, os cartógrafos imaginaram que o planeta Terra como uma grande esfera. Você já deve saber que o nosso planeta é uma grande esfera. E traçaram uma linha aqui em sentido norte, né, norte-sul, de um polo a outro, atravessando toda a esfera de uma extremidade a outra, como mostra a figura acima. Nesse momento, eles criaram o eixo de rotação da Terra em dois hemisférios diferentes, que é o leste, como está mostrando aí na imagem, o leste, né, e o oeste. E posteriormente eles criaram de forma imaginária uma circunferência contornando toda a esfera terrestre a uma distância igual entre os dois polos, né? Temos aí o polo norte e o polo sul. E nesse momento criaram a linha do Equador, que é o paralelo principal, que é a maior das circunferências e com aproximadamente de 40.076 km abraça todo o planeta de forma imaginária como o quê? Como um cinturão, criando dois novos hemisférios, que através dessa linha principal foi criado aqui o norte e também o sul. Aí a partir dessa delimitação em todas as representações do globo terrestre são traçadas aqui circunferências paralelas ao Equador, que são essas linhas aqui, esses paralelos aqui. A partir desse principal, né, da linha do Equador, foi criados os outros paralelos. Essas linhas são os paralelos marcados por graus que variam de quê? De 0, Equador, até 90 polos, os polos, tanto para o norte quanto para o sul. Destes 90 paralelos, apenas 4, além da linha do Equador, tem denominação específica, que é o Trópico de Câncer, né? Vocês podem estar localizando aí na página seguinte, observando essas imagens. Temos o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico, como mostra a figura abaixo. Esses são denominados os paralelos de referência e suas denominações foram criadas com base na distribuição dos raios solares ao longo do ano. E eles também que vai ser responsável pelas zonas climáticas, né, as diferentes climas do nosso planeta. Ele vai distribuir raios solares ao longo do ano. Então, vocês podem observar a imagem, nós temos aí, ó, paralelo principal é o Equador, temos o meridiano principal, o meridiano de Greenwich, e temos aqui, ó, essa setazinha está indicando que tanto os paralelos como também os meridianos, né, que eles se cruzam entre si, formam-se o quê? As coordenadas geográficas. Então, nosso paralelo, nosso país, por causa de sua dimensão, né, de ser muito grande, é cortado por dois dos cinco paralelos de referência. Quais são eles? A linha do Equador, que passa pelo estado brasileiro, localiza aí do Amazonas, de Roraima, do Pará e do Amapá. E o Trópico de Capricórnio, que atravessa o extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul, o norte do estado do Paraná e ao sul do estado de São Paulo. Então, vocês podem estar observando aí, né? Nós temos aí o mapa do Brasil e ele é cortado por esses dois paralelos. Então, para vocês entenderem e compreender assim, como que funciona, né? É como um jogo de batalha naval. Nesse jogo você tem de combinar o quê? As linhas e as colunas, com o objetivo de identificar os locais onde estão localizados os alvos. Né? Então, funciona como se fosse a batalha naval, que você tem que combinar tanto a linha como também as colunas. Então, para vocês compreenderem melhor, né, como acontece esse sistema, vocês vão assistir um pequeno vídeo, né, observando, e na próxima aula eu estarei passando uma atividade para vocês. Então, vocês assistam, né, esse vídeo e vocês podem estar fazendo alguma anotação, alguma dúvida de vocês, e depois, na próxima aula, a gente tá comentando sobre isso. Né? Fique com Deus e até a próxima. Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria?
pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo observatório astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada.